que pode realmente me purificar. Você sabe que desde criança você talvez tenha aprendido muitos princípios da palavra. Mesmo que você não compreendesse tudo, você aprendeu aqueles princípios. Você foi acabando, alguém foi te dizendo o que você deveria acreditar. Todos nós temos isso. Em algum momento na nossa história, principalmente quando nós somos pequenos, mesmo que não seja na evangélica, na católica ou em qualquer outra, alguém vai dizer para você, é isso que eu acredito e é nisso que você deve acreditar também. Não tem nada de errado. Eu faço isso com os meus filhos, recomendo que você faça com os seus. Eu não vou deixar para os meus filhos chegarem numa determinada idade e falar, filhos, olha só, vocês escolhem a religião que vocês quiserem, está aqui um livro com vários tipos diferentes. Não, nós entendemos que nós escolhemos um caminho que nós precisamos passar para eles. Mas, em algum momento da sua vida, alguém disse para você, é nisso que você deve acreditar. E com o passar do tempo, talvez você tenha repensado se aquilo que você aprendeu antes consegue funcionar na sua vida adulta, consegue funcionar no seu dia a dia. Se você levantou a mão dizendo que você estava, quando criança, na escola bíblica dominical, na escola infantil, talvez você tenha ouvido algumas canções bem comuns, bem clássicas. Talvez uma dessas daqui você tenha ouvido. 3 palavrinhas só, eu aprendi de Você pode cantar se quiser. Deus é amor. Tralalalalalalala. Nada mal. Essa também. Minha filha cantava Marquinhos. Era o quarto. São músicas clássicas comuns. Talvez Florzinha de Jesus seja muito comum também. Você conhece Florzinha de Jesus? Não sei se você cantava assim, mas ela é. Eu sou Florzinha, sou Florzinha, sou Florzinha, sou Florzinha. Eu abro a boquinha para cantar, fecho os olhinhos para orar. Eu sou Florzinha, Florzinha, Florzinha. A pessoa no fundo de Jesus, né? Jesus. Mas a primeira música que eu aprendi quando pequeno foi essa. O sabão lava meu rostinho, Eu me lembro. lava meu pezinho, lava Quantos minha conhecem essa mão. canção? Mas Jesus, Clássica pra também. me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E aí continua. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tem uma pessoa chorando ali em algum lugar. Eu não sei que tipo de memória isso traz. Eu lembro bem pequeno. Não sei que idade eu tinha, talvez 4 anos aproximadamente. Eu aprendi essa canção. Muitas das canções que eu aprendi na igreja, eu não fazia a menor ideia do que significava. Na verdade, a primeira vez que eu ouvi uma canção, que eu não sei se todos conhecem, mas se tornou famosa, que se chama Vem com Josué lutar em Jericó. As crianças cantando junto e rápido, eu não entendia. Para mim, Jericó era o nome de uma pessoa que estava acompanhando Josué. E Taro é como se fosse um fantástico adjetivo, que ele era forte. Vem com Josué, o Taro Jericó. Para mim era alguma coisa assim. E muitas outras canções eu não fazia o menor sentido. Mas a música do Sabão, ela me pegou logo no início. Eu lembro quando me ensinaram essa música. Não foi nem na escola bíblica dominical, foi em casa. Uma tia minha cantou, e eu aprendi, eu gostava. E ela tem uma verdade, um princípio muito marcante. Que todo dia que você vai tomar banho, você acaba por percebê-lo, né? Ele é revelado a você. O sabão realmente funciona. Ele lava muito bem o seu corpo, em alguns casos, né? Talvez nem todos. Mas ali no meio da música ela fala assim, só que Jesus, ele para lavar o seu coração, ele não vai usar o sabão, ele vai usar alguma outra coisa. E a razão de nós estarmos aqui nessa noite é apontando para o que isso, como isso funciona para nós. Porque como eu disse para você, eu aprendi isso pequeno. E quando a gente é criança, as coisas são mais fáceis. A vida, de certa maneira, é um pouco mais tranquila. Eu não sei se para todos, mas para a grande maioria.
E nós, quando crianças, também aprendemos que quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos, nós precisamos tomar uma decisão de orar e pedir perdão a Deus. Talvez você tenha aprendido isso com os seus pais. Olha, se você errou, filho, você tem que se arrepender, você tem que orar, você tem que pedir que Deus te perdoe. E os pecados, às vezes, são, para nós, hoje, mais banais, mas naquela época era grande coisa. O que você fez, filho? Eu dei um chute na canela do meu amigo, jogando bola. Você se arrepende? Mais ou menos. Então vamos orar, né? Pedir a Deus perdão. O que você fez, filho? Eu menti na escola. Eu desobedeci meu pai, desobedeci. A verdade é que à medida que o tempo passa, isso se torna um pouco maior. E talvez você nem percebesse mais essa chegada até Deus para pedir perdão vai se tornando algo muito tradicional para nós. Se você tem uma tradição católica ou evangélica, não seria incomum lá na sua casa, em algum momento, você rezar ou orar o Pai Nosso. E no meio da oração do Pai Nosso, existe uma expressão: perdoa as nossas dívidas. Diga, dívidas. Assim que está lá na sua Bíblia. Ou então, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Perceba essas palavras e eu queria que você começasse a pensar como elas têm a ver uma com a outra. Ofensa, pecado, falha e dívidas. Dívidas, aquilo que eu estou devendo. E se você cometia pecados desse tipo, desobedecer seus pais, contar uma mentira, colar na escola, xingar um amiguinho, você sabia, eu preciso pedir perdão a Deus, eu não quero ficar carregando essa culpa, mas na sua vida adulta a questão fica mais complicada. E agora, o que você tem na sua história que você considera erros que você cometeu, você prefere não dizer que são pecados, e eu também não, né? Eu cometi um erro. Na verdade, são pecados, são graves, erros são, depende da sua ignorância. Se você não souber, você acaba errando. Mas quando você sabe, quando você planeja, ninguém planeja um erro, né? Tem gente que está comprando passagem para errar, né? Mas não, quando você planeja, a gente sabe muito bem, a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente entende que aquilo é errado, é pecado, e aquilo que nós chamamos de erro acaba produzindo na nossa vida um sentimento de culpa, de vergonha, que está totalmente associado ao pecado, ao erro que nós cometemos. Talvez haja uma fase da sua vida inteira que você prefere nem lembrar. Pastor, eu não gosto nem de lembrar daquela época da minha vida. Prefiro não tocar naquele assunto. Eu espero que ninguém nunca traga para a gente conversar esse assunto. Nunca ninguém me pergunte. Se alguém me perguntar sobre faculdade, alguma vez eu vou dizer, eu fui. E só isso, mais nada. Né? E eu não queria que nunca ninguém me perguntasse sobre o meu primeiro casamento. Ou outros momentos da minha vida eu não quero lembrar, porque produzem vergonha, mal-estar, um sentimento de dor, de culpa. E eu tento evitar isso de todo jeito. Diga comigo, vergonha e culpa. Queria dizer, se não são assuntos religiosos. São simplesmente sentimentos que eu e você temos, que frequentemente tentam nos acompanhar, mas são tão fortes que buscam dominar a nossa vida. E alguns vão se deixar dominar por uma vida inteira, pelo sentimento de culpa e de vergonha. E você só vai ter esses dois sentimentos se você tiver feito alguma coisa. E todos nós fizemos, todos nós fazemos. Então a pergunta que eu fiz para você originalmente é: será que existe realmente? Eu queria enfatizar a expressão realmente, porque você já é um adulto, você já é crente há algum tempo, talvez, e talvez você pense, pastor, eu não queria que o senhor me desse uma resposta muito simples hoje, porque é isso mesmo, você não é mais uma criança, não adianta cantar o sabão para você hoje. Mas será que existe realmente algo que pode nos purificar? Remover realmente toda a culpa, toda a vergonha, toda a condenação, todas as memórias. A gente tenta não pensar no assunto. Talvez você busque isso. Quanto que eu puder, eu não quero pensar nesse assunto. Mas basta você ouvir um nome e volta tudo para você. Basta você estar ouvindo a rádio tocar uma música e volta tudo. Basta você passar numa rua que você nunca mais passou e volta tudo. E você não queria pensar, mas você pensa outra vez. Você é lembrado mais uma vez. Talvez os seus filhos, ou a sua esposa, ou seu marido tenham dito, vamos passar férias naquele lugar. Você diz, não, não posso.
Eu não posso ir lá de novo porque eu sou assombrado pelas memórias, pelo meu passado. Tem certos lugares que você não quer ir. Alguns tentam escapar das suas memórias, colocando no seu corpo algum tipo de elemento, né? Algum tipo de influência. Se enche de álcool em largas doses, porque aquilo faz com que parece que aquele sentimento fica um pouco anestesiado, ou então um monte de remédio, ou drogas de qualquer outro tipo, parece que pega um pedaço do cérebro e faz ele ficar mais relaxado, a gente não lembra daquilo. Alguns não fazem nada disso, mas aumentam muito a sua carga de trabalho, porque quanto mais ocupado eu estiver, menos eu vou pensar naquilo. Outros fazem mais filhos, né? 14, não sei. Mas aquilo faz você ficar extremamente ocupado. Eu não sei se filhos ocupam muito, vocês acham? Talvez, né? E presta atenção, mesmo sem nós percebermos, estamos constantemente numa luta dentro de nós, contra uma consciência cheia de erros, de pecados, de más intenções, de rancores, de remorsos, de culpa, de vergonha, que tem a ver com o nosso passado. E a pergunta permanece, será que existe alguma coisa que pode pegar, que pode erguer e levar para bem longe da gente todos os nossos erros, todos os nossos pecados, que pode realmente nos limpar? Porque por mais que você tome um banho com um bom sabão, depois de um erro, não resolve muito. A sua consciência continua se sentindo suja. E talvez você busque, pastor, eu queria realmente que existisse alguma coisa. Onde eu pudesse conseguir não pensar, ou então ainda que eu pensasse naquilo, aquilo não me fizesse mais mal, eu me sentisse bem resolvido em relação àquela questão. E então a gente faz o que todo mundo faz. Nós nos justificamos na nossa própria humanidade. Porque errar é humano. E ninguém é perfeito. E já que ninguém é perfeito, eu estou legal. Por que eu seria perfeito? Eu erro como todo mundo. E você diz isso a si mesmo várias vezes. E você fala essas coisas querendo muito se convencer, querendo muito acreditar que você pode enterrar todas aquelas memórias no cemitério da sua humanidade e dizer, essa é a minha realidade porque eu sou humano e por causa da minha história, eu tenho justificativas. E, em geral, nós buscamos justificar uns aos outros assim, não, isso acontece, todo mundo erra, é normal. Mas ainda assim, por mais que isso seja normal, parece que aquilo não consegue nos livrar dessa consciência, desse erro. Essa mancha que eu coloquei aqui era para exemplificar isso. Tem coisas que parece que vão te acompanhar sempre. E você tenta se livrar, você faz de tudo. Nesse caso aqui não vai ser tão difícil, porque isso aqui é tinta guache. Mas você vai fazer de tudo, tentar uma coisa, tentar outra, tentar uma terceira, uma quarta, uma quinta, e depois que você tentou, se esgotou tudo, você vai tentar se explicar dizendo, errar é humano. Mas por que você fez isso? Nós temos 1000 desculpas para falar. A gente costuma dizer, eu era muito novo. Eu não tinha muito conhecimento. Eu estava bêbado naquele momento. Não sei se você já teve que dar essa desculpa. Algumas pessoas já. Me pegou no momento com raiva, eu sou uma pessoa que tem um temperamento tal, e se me pegar nesse dia, eu não posso responder por mim mesmo. Outras pessoas vão se desculpar, dizendo, eu estava me sentindo muito sozinho, eu estava num momento da minha vida muito fragilizado. E todo mundo consegue se relacionar com isso, porque todos nós já vivemos esses momentos. Nós pensamos, é isso mesmo, é humano, é normal, é errado, mas acontece. Eu estava sem dinheiro, o que você esperava que eu fizesse diante do que eu estava vivendo? Eu não tive apoio, ninguém me ajudou. Quando eu precisei de alguém perto de mim, não tinha ninguém. Claro que eu tinha que agir dessa maneira, porque eu sou comum, eu sou normal, eu sou humano. Ou então ninguém me ensinou, eu não sabia mais do que aquilo. Eu era muito ignorante naquele momento. E queridos, talvez você esteja pensando, pastor, o senhor está colocando tudo isso aí, que nada disso é justificável? Pelo contrário, tudo isso é verdade. Tudo isso é real. Tudo isso é uma realidade que eu e você vivemos. Mas mesmo sendo verdade,
E ainda que você consiga se convencer disso, eu garanto, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que nada disso consegue limpar você. Aquele mal-estar, aquela mancha continua junto com a sua vergonha, junto com o seu sentimento de culpa, acompanhando você como se fosse uma nuvem, envolvendo você como se fosse uma sombra, seguindo você que nunca te larga. E queridos, o centro de tudo isso que a gente está falando, para onde eu gostaria de apontar, quando eu faço essa pergunta, o que pode te lavar? O que pode te limpar? O que pode te purificar realmente? Tudo isso, eu não usei essa expressão ainda, mas aponta, é o cerne disso tudo. E como nosso propósito aqui é gerar em você um desejo genuíno de renovar a sua fé, mas começando agora de uma perspectiva adulta, o centro de tudo isso é o perdão. Você, como eu, em algum momento pensa assim, se houver um jeito de eu me perdoar, de eu conseguir me perdoar, de modo que uma vez que eu me sinta perdoado, pronto, assunto encerrado, situação resolvida. E toda vez que aquele pensamento voltar, e toda vez que eu sentir a mesma coisa, ou que eu vir aquela pessoa outra vez, vir ele ou ela, seja quem for, ou passar por aquela rua, é como se eu tivesse imunizado. Eu estou bem resolvido, eu não me lembro mais, não, isso já está resolvido. É esse sentimento que eu gostaria de ter. E é como se eu tivesse uma dívida, como a gente falou que a oração do Pai Nosso traz, quando Jesus fala, perdoa as nossas dívidas. Cansado de ficar manchado. Talvez você sinta-se devedor à sua família. Não deveria nunca ter falado aquilo com meu filho. Não deveria nunca ter tratado a minha filha daquele jeito. Eu devo. Eu tenho uma dívida com a minha primeira esposa, porque eu não fui fiel como eu deveria ser. E talvez você, depois de pensar muito, você fala, quer saber, não é que eu tenho uma dívida com ela, eu tenho uma dívida comigo mesmo. Eu devo a mim mesmo, porque eu poderia ter sido uma pessoa melhor, e não fui. Você pode justificar de todas as maneiras, mas aparentemente você não consegue se livrar desse sentimento. Você não consegue chegar realmente e dizer, assunto resolvido. Será que existe um jeito de realmente ser lavado? Realmente ser purificado? Diga, realmente. E o que eu vou falar para você agora, eu falei na semana passada, eu queria que você pensasse, toda religião, todas, ou quase todas, eu penso que todas, mas, ou todo sistema de crenças, vai oferecer a você alguma maneira, alguma solução para esse problema. Algum jeito de você se sentir menos culpado, menos condenado. Talvez algumas pessoas que estão aqui hoje poderiam até testemunhar, porque já estiveram em outras religiões, ou em outras crenças, ou em outros cultos, ou em alguma seita, com esse propósito de querer ficar livre de um sentimento, querer conseguir se livrar desse sentimento de culpa. Eu não duvido nada que alguns tenham entrado para a igreja evangélica, seja essa, seja qual for, e se tornaram cristãos por causa dessa busca, para tentar escapar disso, mas ainda assim parece que o que você tem não consegue realmente torná-lo puro, torná-lo limpo. Toda religião, todo sistema de crença oferece uma solução para esse problema, mas ouça, somente uma pessoa ofereceu a si mesmo como solução desse problema. Só uma pessoa disse, não é apenas que eu tenha a solução, eu sou a solução. E quando ela começa a aparecer nos evangelhos, nós falamos do Senhor Jesus, João, aquele que escreveu o livro de João, ele fala logo no início, nos primeiros capítulos, ele fala de um outro João. João Batista. Você sabe por que ele era João Batista? Não é porque ele não era João presbiteriano, ou João metodista, né? Ele era João Batista porque ele fazia algo que ninguém mais fazia. Ele batizava pessoas. Se alguém quisesse entrar para o judaísmo, se converter para a religião judaica, ele era convidado a uma cerimônia de uma lavagem, ou de um mergulho, ou de um batismo, para naquela cerimônia ser purificado e começar a propriamente entrar naquela religião.
Era comum que as pessoas se batizassem a si mesmas. Era extremamente incomum que outra pessoa me batizasse você. E João estava fazendo isso, pregando algo novo, um arrependimento de obras, e naquele seu início, muita gente vem até ele. Na verdade, você não precisa abrir, mas se você quiser, em Marcos no capítulo 1, a gente vai falar de João também, mas em Marcos no capítulo 1, a Bíblia fala no versículo 5 que a João, vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que a Bíblia é muito certa, muito acurada, ela não tem exageros. Mas se você não quiser acreditar que era todo mundo, talvez tenha sido um exagero de quem falou, de quem escreveu, se você preferir pensar assim, como a gente às vezes fala, né? Seu filho já quis ir num passeio, numa festa, aí você falou, não filho, quem vai? E ele falou assim, todo mundo. Não filho, não vai todo mundo. A Dilma vai, por exemplo, não vai. Não é todo mundo que vai. Então, quando ele chega aqui e fala, todo mundo estava lá, é mais ou menos, talvez seja essa expressão, era muita gente. Muita gente vinha até ele para ouvi-lo. Outros vinham para ouvi-lo e ser batizado por ele. Como se João estivesse começando uma nova religião, uma nova ideia, uma nova proposta. E quando os religiosos responsáveis pelo judaísmo na época se aproximam para fazer um questionamento, na verdade eles mandam alguns mensageiros, eles fazem algumas perguntas, quem você é? E João de cara fala que ele não é, eu não sou o Messias, que eles querem saber. Ele dá outras respostas. João é meio maluco, se você ler você vai ver, esse cara, ele era meio doido mesmo. Mas num determinado momento, ele fala assim, olha só, vocês acham que eu sou grande coisa? Vocês acham que essa imensa multidão aqui realmente mostra que eu sou alguma coisa? E ele começa a falar, mas já existe alguém aqui no nosso meio. E talvez ele estivesse falando literalmente, talvez Jesus já estivesse ali naquele meio. Ele fala que ele é tão grande, que eu não posso ser o pior servo dele. Eu não sou capaz, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Você lembra daquele momento onde Jesus lava os pés dos discípulos? Que os discípulos ficam, a princípio, isso era justamente naquela noite da sexta-feira da Páscoa, os discípulos ficam muito indignados. Como que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, pode pegar uma toalha e uma bacia e querer lavar os nossos pés? O desatar das sandálias acontecia nesse momento. Quando você chegava num lugar, o corpo não estava necessariamente sujo, mas os pés sempre estavam por causa das sandálias, pegavam poeira. Então quem desatava as sandálias e lavava os pés era algum dos servos. Em geral, o menor dos servos. Aquele que sobrava as piores tarefas para ele. Não sei se alguém aqui está testificando isso no coração, lá no seu emprego, não sei. Talvez, né? Isso aí, então, você está bem acompanhado, porque Jesus também fez isso. Né? Naquele momento, os discípulos ficaram porque Jesus estava se posicionando como um servo muito pequeno. João Batista está falando aqui, nem isso eu posso ser. Nem o menor servo dele, de tão grande que ele é, eu não sou digno de lavar os seus pés, de desatar as suas sandálias. João tinha esse entendimento. E no versículo 8 de Marcos 1, ele fala, eu vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. É muito grande o que ele estava falando, ninguém batizava ninguém, e João está batizando com água, e agora ele está dizendo que está vindo alguém, que vai fazer algo desse tamanho, que vai mergulhar você na presença do próprio Deus. Agora eu queria que você abrisse em João, no capítulo 1. Nessa passagem que nós estamos mencionando, você vai ver João Batista aí. Aleluia. No versículo 19, diz assim, esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. João 1, 21, perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não. É o profeta? Não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram, que diz você acerca de si próprio?
Como você se identifica? João respondeu com palavras do profeta Isaías, dizendo: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vós, entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. E tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E o versículo 29, é onde eu queria chegar, é que João está falando tudo isso. Não botei não no telão, né? Não. João está falando tudo isso, e de repente ele para tudo. No versículo 29 diz assim: no dia seguinte, começou um novo dia. João está lá, mais uma vez uma multidão perto dele, muita gente, vindo de tudo quanto é lugar. João, a gente veio de longe, você pode me batizar? Posso. A minha filha chegou agora, ela não está na fila, pode entrar aqui, depois, tá bom, a gente batiza. De repente ele para tudo, o versículo 29 acontece. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam. Talvez na sua Bíblia, no João Ferreira de Almeida, eis, vejam, diga vejam. Assim, para tudo, criança, fica quieta, peraí, calma, eu vou atender a senhora. Vejam, vejam. João aponta para uma pessoa, pede para todo mundo olhar para uma pessoa. Olhem lá, olha, vejam, o Cordeiro de Deus. Talvez o povo tenha procurado alguma ovelhinha, porque em geral esse povo era muito carnal, eles não conseguiam enxergar nada no espírito que estava sendo falado. Ele não estava dizendo literalmente, ele estava apontando para Jesus e chamando Jesus do Cordeiro de Deus, uma expressão que eles não conheciam. E a expressão Cordeiro de Deus, se você procurar no original, o D, ele não aparece, ele não existe. Cordeiro de Deus seria o Cordeiro que Deus enviou. Cordeiro enviado por Deus. Deus nos mandou um Cordeiro. E ele continua dizendo que tira o pecado do mundo. Diga comigo bem alto: tira o pecado do mundo. Essa expressão tira é literalmente erguer e levar para longe. Erguer e levar para longe. Vamos lá, todo mundo bem alto. Erguer e levar para... Você está na internet, vamos lá, todo mundo junto. Erguer e levar para longe. Eis aí o Cordeiro, vejam o Cordeiro de Deus que ergue e leva para longe o pecado do mundo. O pecado dos judeus? Sim. Dos romanos também? Também. Dos americanos? Dos brasileiros? Sim. Dos europeus? Dos africanos? Dos asiáticos? Do mundo todo. Ele remove, ele levanta, ele ergue e leva para longe. Cordeiro. Jesus tem o seu ministério. Dali, o que acontece é que ele, sendo batizado, começa o seu ministério, o Espírito Santo sobre ele começa a fazer grandes coisas. E ele vai caminhando com seus discípulos, cada vez a coisa vai ficando maior, mais forte. Ele mesmo disse que as obras seriam maiores. Até uma noite, a noite de sexta-feira, a noite da Páscoa, a noite que nós chamamos Sexta-feira Santa. Ele está junto com os seus discípulos, no momento que daqui a pouco a gente vai participar simbolicamente, numa grande refeição, a ceia da Páscoa, que representava algo que eles estavam cansados de ver, cansados de fazer. A ceia da Páscoa tinha um propósito. Deus estabeleceu festas para que o povo não se esquecesse do que ele fez. Olha que interessante. Eu acho que o principal motivo de nós estarmos juntos hoje, ou de você participar do que está acontecendo nesse dia, é porque Deus estabeleceu esse dia. E a razão dele estabelecer é para que você não se esquecesse de algo. Você já percebeu como é que Deus está ligado nesse negócio de você não esquecer as coisas? Porque o que você esquece não vai funcionar na tua vida. Não vai ser vivo na sua vida.
Mas o que você lembra, o que está vivo em você vai funcionar. Então Deus estabeleceu, todo ano vocês vão ter uma festa nesse dia, para lembrar o quê? O que foi feito lá, quando o povo foi liberto do Egito. O povo de Israel, depois de 400 e tantos anos, escravo no Egito, a gente não sabe, não consegue nem chegar perto do que é isso. Né? O que seria para nós hoje, nós não entendemos. Alguns anos atrás tínhamos escravos aqui no Brasil, mas não existe hoje uma geração que consiga entender propriamente o que isso significava, e principalmente há milhares de anos atrás. 400 anos. E de repente, numa noite, Deus diz para Moisés, amanhã vocês vão embora. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão colocar sangue na porta de vocês vão matar um cordeiro, e vão pegar esse sangue, e vão colocar na porta, e você já sabe, né, todo mundo dentro de casa se prepara para ir embora. Moisés passa aquela informação para o povo inteiro, ninguém entende nada, Deus está falando, para que passar sangue na porta? Para que matar cordeiro? Nunca tinham feito daquela maneira, matar eles até matavam, para outros propósitos, né? Ou para o que você puder imaginar de sacrifício, seja o que for, mas passar sangue, e Deus estava apenas dizendo, vocês só precisam confiar em mim, e em geral a única coisa que Deus pede do homem é isso. No dia seguinte eles estavam saindo. E Deus estabeleceu, todo ano nessa mesma data vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar no cordeiro, vocês vão imolar, o sangue vai ser derramado, e vocês vão fazer uma grande refeição. E tudo foi estabelecido, tudo tinha um propósito de uma lembrança. Vamos lembrar o que Deus fez. A ceia que nós celebramos hoje tem exatamente o mesmo propósito. E há um poder muito grande quando nós lembramos. Só que naquela noite, naquela sexta-feira, algumas horas antes de Jesus ser levado por aquela via dolorosa que vocês ouviram ser cantada, Jesus está com os seus discípulos e ele faz uma revolução, e ele fala algo muito forte, que não seria estranho se aqueles discípulos quisessem apedrejá-lo naquele momento. Não seria estranho se eles se levantassem e fossem embora. Talvez eles poderiam ter ficado muito indignados com o que Jesus estava falando, porque eles também eram judeus. Jesus se levanta e fala, olha, até hoje, vocês celebraram a Páscoa para lembrar como Deus, no seu poder, no seu imenso poder, resgatou vocês da escravidão do Egito, libertou vocês. Mas a partir de hoje, a partir de agora, eu quero que vocês tenham uma lembrança diferente. Eu quero que vocês comam do pão, bebam do cálice, façam a refeição de vocês e lembrem-se de mim. Hoje de manhã eu mencionei isso, seria mais ou menos o seguinte, quando a gente estiver chegando em dezembro, um domingo antes do Natal, eu chegasse para você e dissesse, gente, agora aqui na igreja de Jacarepaguá a gente vai fazer diferente. Nós vamos celebrar o Natal da seguinte maneira, nós não vamos mais celebrar o nascimento de Jesus, já fizemos muito isso, tá bom. A partir desse Natal nós vamos celebrar o meu nascimento, o meu aniversário. Natal agora é sobre o pastor André Rangel. Uhul! Não ia ter nenhum uhul, né? Só o meu. E você ia falar, o pastor enlouqueceu. E você não ia voltar mais. Se eu estivesse falando sério, você ia falar, não tem. Era mais ou menos a grandeza do que Jesus estava falando. Vocês vão esquecer essa ordenança de Deus em relação à Páscoa e vão estabelecer uma nova. Para aqueles discípulos, talvez tenham falado entre si, ficou doido, o que houve? E um deles estava falando, eu não sei o que ele está falando, mas ele cura, eu vou ficar com ele. Eu não sei o que ele está falando, mas multiplica pão, eu não saio do lado dele, vou ficar. E aí, claro, e a gente vai falar isso em alguns domingos para frente, existe um fator fundamental, porque até agora esses discípulos ainda não tinham entendido nada desse plano, só a ressurreição realmente fez diferença. Mas eles não estão compreendendo tudo que Jesus está falando, mas ficou registrado. E eu e você compreendemos que Jesus agora fala, esse pão vai representar o meu corpo partido. Esse vinho vai representar o meu sangue derramado em favor de todos vocês. E algumas horas se passaram e Jesus foi preso. E todos os seus corajosos discípulos, cada um foi para o seu canto, fugiram com muito medo, perderam a sua fé.
E é interessante, se você ler a sua Bíblia, você vai constatar. Se você for no Google e botar lá crucificação e aprender sobre o assunto, você vai descobrir que a crucificação, ela acontecia, a morte da crucificação não era uma morte porque alguém perdia sangue. Jesus, ele não perde muito sangue apenas por causa da crucificação. Ele é surrado de uma maneira brutal antes da crucificação. A coroa de espinhos sobre o seu crânio também tira muito do seu sangue. Ele perde muito sangue na cruz também. O sangue de Jesus praticamente, eu imagino, todo tenha sido escorrido. Ele é cravado nas mãos, nos pés. E nessa posição, na crucificação, que não é, embora a gente tenha se transformado isso num símbolo cristão, antes do cristianismo e antes de qualquer cultura que você puder imaginar, em antigas civilizações já praticava essa morte horrorosa, torturante, e quem era crucificado morria por asfixia, era sufocado, não conseguia respirar. A posição de quanto que os braços conseguiam aguentar, a pessoa não tinha posição para conseguir trazer o ar propriamente, chegava uma hora que não conseguia respirar, morte horrorosa. Mas acontecia paulatinamente, gradativamente, porque enquanto havia alguma força naqueles criminosos que estavam ali na cruz, eles conseguiam se apoiar um pouco na cruz, esticar o corpo um pouco para cima e voltar a respirar, mas chegava uma hora que não aguentava. E quando demorava muito para morrer e o sofrimento era muito grande, ninguém aguentava mais ver aquele sofrimento, alguém ia lá e quebrava as pernas de quem estava crucificado, para que eles não tivessem mais essa força. Você vê isso no episódio da cruz do Senhor Jesus, os dois criminosos ao seu lado têm as suas pernas quebradas, para que a morte aconteça mais rápido. Quando vão quebrar a perna de Jesus, não precisa, porque ele já morreu. Sangrou completamente, entregou completamente a sua vida. Todo o seu sangue. E o que eu quero dizer para você é que eu preciso me reportar o que João Batista diz lá, quando ele olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Queridos, embora o povo de Israel não fosse o povo mais inteligente, eles eram um pouco inteligentes, aliás, bem inteligentes, e eles sabiam, eles já estavam acostumados, que quando o pecado acontecia, morte deveria acontecer. E todo ano, pelo menos uma vez por ano, eles sacrificavam animais, bodes e às vezes touros, bois, bezerros. E ao matar aqueles animais, Deus tinha permitido que aquele animal representasse a pessoa e fosse morto no lugar dela. Substituindo, eu deveria morrer, mas morre esse animal no meu lugar, e o seu sangue derramado me livra do salário do pecado, me livra das consequências daquele pecado. Mas esse povo não era bobo, eles sabiam muito bem que sangue de animal não é a mesma coisa que sangue de pessoas. Morte de um animal não é igual a morte de um ser humano. Não dá para comparar. Então, para a gente fechar esse quebra-cabeça, quando João chega e fala, eis aí o Cordeiro de Deus, Deus mandou para nós um cordeiro, que não é um animal, é a representação do que aconteceu lá naquela Páscoa lá atrás, quando o cordeiro foi morto e o seu sangue, quem creu no seu sangue, quem colocou o sangue sobre a sua porta e garantiu naquele sangue a sua própria vida, porque a única coisa que o povo precisava fazer era crer, confiar em Deus. Teve salvação, teve libertação, no dia seguinte era uma outra história, era outro povo. Jesus é esse cordeiro que não apenas cobre pecados durante um ano, mas que levanta, ergue e leva para longe o pecado de todo mundo. Eu me alegro tanto com isso. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquela primeira pergunta que eu fiz para você, o que realmente pode me purificar? Colossenses capítulo 2, versículo 13, 20 anos depois, Paulo escreve a um grupo de cristãos, nessa igreja que está começando, a igreja dos Colossenses, e diz assim, no final do versículo 13, ele nos perdoou todas as transgressões. Você pode ler comigo só essa parte? Ele nos perdoou todas as transgressões. Quantos recebem isso na sua vida? E ele continua dizendo assim, e cancelou a escrita de dívida, que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz.
Paulo, o que você está dizendo? Ô Paulo, como eu posso ter os meus pecados completamente purificados? Existe alguma coisa que pode realmente me purificar? Não. Nada que você possa fazer pode te purificar. Nada que esteja no seu controle vai resolver essa questão. Nada, senão o sangue do teu Salvador, o Senhor Jesus. Porque quando ele morreu, ele cancelou a tua dívida. Se existia e existiu uma grande dívida, ela é paga pelo preço do seu sangue. E no linguajar bíblico, ela é cancelada. Uma dívida que você tinha com Deus. E uma dívida que você tinha com você mesmo. Foi cancelada. Queridos, a morte de Jesus na cruz é Ele pegando realmente a sua dívida, os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, tudo que você era. E dizendo, eu vou pagar por você. E aqui está a boa notícia, porque se você sofre com isso, com condenação, e todos nós, eu estava durante o louvor pensando nisso, falando, Senhor, nem eu nem ninguém conseguimos muitas vezes nos livrar de aprender esse caminho e guardar no nosso coração. A boa notícia é que você não precisa se perdoar. Você já foi perdoado. Você consegue entender isso? Embora a sua consciência vá te atrapalhar, preste atenção nessa simplicidade do que eu estou falando. Eu não preciso me perdoar se eu já fui perdoado. Você não precisa se perdoar se você já foi perdoado. Você não precisa se limpar se você já foi lavado. Quem entende isso, diga amém. Agora, se você quiser passar o resto da sua vida tentando sozinho ser livre desse sentimento de culpa, procurando alguma maneira em que você mesmo possa pagar o preço e ser livre do peso, da vergonha, da culpa, aí é com você. Eu não posso te ajudar muito em relação a isso. Mas eu posso te dizer que só há uma pessoa que invadiu a nossa história e disse, não é um sistema de crenças, não é um conglomerado de pessoas, não é uma religião, mas não é uma série de regulamentos, mas é uma pessoa. Eu sou a solução para o seu problema. Só uma pessoa poderia dizer isso. E essa pessoa conseguiu prever que iria morrer e ressuscitar, e isso realmente aconteceu, e nós tomamos uma decisão se vamos ou não vamos crer nela. Porque o sangue de bodes e bezerros não podia fazer, o que os seus maiores esforços não poderiam resolver, o que a sua força de vontade, as suas maravilhosas intenções não vão conseguir fazer. Jesus diz assim, eu fiz por você. Porque eu sou o Cordeiro de Deus que veio para pegar, erguer e levar para bem longe o pecado desse mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que quando Ele morreu, a nossa dívida foi cancelada. Então você não precisa perdoar a si mesmo, porque você já foi perdoado. Não há mais condenação sobre quem está em Cristo Jesus. E para terminar, a pergunta que talvez fica é, André, o que eu faço então com as minhas memórias? Que você não vai perder a memória. O que eu faço com as minhas memórias? E pela primeira vez eu vou dizer algo que eu queria que você guardasse, porque eu nunca pensei dessa maneira, mas é importante tratar dessa maneira. O que eu faço com as minhas memórias? Eu acho que essa pode ser a parte mais fácil. Fácil. Porque por toda a sua vida, por causa desses episódios, dos seus pecados, dos seus erros, sempre que você se lembra daquele momento, daquele dia, daquele fim de semana, daquele lugar, daquela pessoa, sempre que você se lembra, o que isso produz em você, o que vem à sua mente é vergonha, culpa, fracasso. Eu errei, eu fracassei, eu pequei, eu sou culpado, eu me sinto condenado, eu fui sentenciado. Que vergonha, que lástima, que tristeza. Mas agora, o seu Pai Celestial te convida a construir novos memoriais na sua mente em relação ao seu passado. Deus está dizendo para você, daqui para frente, a partir de agora, quando você pensar no seu passado, ou você ouvir aquele nome que você não gosta de ouvir,
ou lembrar daquela história, ou passar naquele lugar, de agora em diante, essas memórias serão lembranças de algo novo. Não serão mais lembranças do seu fracasso, não serão mais lembranças da sua culpa e da sua vergonha. Daqui para frente, elas serão para sempre, em sua vida, uma lembrança do perdão de Deus, da graça de Deus e do amor de Deus. Você sabia que isso é possível? Quando você errou lá atrás, você pode usar aquilo para ficar triste a sua vida inteira. Mas você também pode lembrar que você foi perdoado pelo nosso Deus. E se lembrar e pensar, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço porque, sim, eu tive essa história. Sim, isso aconteceu comigo, como acontece com todos. Mas eu tenho perdão de pecados. Eu tenho a liberdade que só Jesus poderia me dar. E eu não acredito que vai acontecer contigo tão rápido. Amanhã você não vai estar, pode demorar um pouco. Talvez para algumas pessoas seja um processo maior, seja um tempo de esforço maior, concentrado. Talvez alguns de nós aqui vamos ter que sair daqui e começar a usar palavras em alta voz, dizendo, Senhor, muito obrigado. Pai, obrigado, eu realmente fiz isso, fiz aquilo. Mas esse pecado não me condena mais, mas ele me faz lembrar que através do sangue de Jesus, ele foi tirado de mim, ele foi erguido e levado para longe de mim. O sangue me salvou. O que pode realmente me purificar? E nada absolutamente pode colocar, pode ser absolutamente nada pode te purificar. Você não vai conseguir através de qualquer tentativa, vou tentar enveredar por todos os caminhos possíveis. Você não vai conseguir, nada pode te purificar. Nada além, nada senão o sangue de Jesus Cristo. Ô Paulo, você é um perseguidor de cristãos. O que pode te purificar dos seus pecados? Nada, senão o sangue de Jesus. Ô Pedro, você andou com Jesus 3 anos e negou Jesus. O que pode te purificar? Nada, só o sangue de Jesus. E todos os seus discípulos, e cada um com a sua história diferente. E por que você acha que vai ser tão diferente comigo, com você? No seu caso, qual é a resposta? Toda e qualquer outra religião vai pedir que você faça alguma coisa, mas Cristo, em Cristo Jesus, você precisa crer em alguém, crer em alguma coisa. Preste atenção, porque talvez tenha sido isso que Deus quis que você fizesse aqui hoje. Nós vamos em mais uns 2 minutinhos ceiar juntos. E tudo que Deus pede dos seus filhos, aqueles que querem ser seus filhos, é que acreditem que Jesus morreu. E que quando ele morreu pelos seus pecados. E ao fazer isso, ele ergueu, tomou para si e levou para longe de você. De maneira que aquilo não pode mais ter comunhão contigo. E em geral esse seria aquele momento que eu diria assim, e você precisa aprender a perdoar a você mesmo. Mas na verdade meu discurso hoje está sendo diferente. Eu estou dizendo, você nem precisa fazer isso. Não precisa sequer se perdoar, porque você já foi perdoado. Mesmo que você não se perdoe. É uma pena que você pode continuar uma vida de frustração, uma vida de um sentimento muito forte de condenação, mesmo tendo sido perdoado. Sabia que há pessoas que vão te dar presente e você não vai receber? A pergunta é, você já recebeu o presente que ele te deu? E nessa noite você tem uma oportunidade. Nessa noite eu queria que você aproveitasse. Eu não estou perguntando se você está aqui hoje e nunca tomou essa decisão com Jesus. Talvez haja pessoas que estão aqui e precisam realmente crer em Jesus. Mesmo já estando na igreja há anos e anos e anos. Há décadas. Mesmo já tendo frequentado essa e tantas outras igrejas. Mas nunca abriram realmente o coração para a verdade de que em Cristo você foi perdoado. Totalmente perdoado. Totalmente lavado. Há alguém que pode te purificar completamente.